Bom, quem está chegando aí e tal, acho que a maior parte já está aí. Bom dia, gente. A gente está, enfim, eu pelo menos acompanhei mais ou menos offline aqui tal, o que rolou de sexta-feira para cá no Slack aí tal. Acho que está bem feliz de como as coisas estão se desenvolvendo. Acho que depois do workshop a gente pode ter um breve momento só para falar com os grupos aí e tal, saber se está tudo ok, se a gente pode ajudar em alguma coisa, aproveitar que está todo mundo aqui junto. Mas por hora, então, na verdade, o que a gente tem marcado agora, 1h30, é o workshop do Wanderson, que se dispôs a falar pra gente sobre scrape de dados, aí que, na verdade, acabou sendo um tema importante para bastante gente aí, tal. Acho que, sei lá, o pessoal do Twitter está usando, o pessoal do Superprint está usando uma coisa que também é scrape do Lattes. Então, assim, talvez o pessoal do Sucupira tenha algum interesse nisso, então, assim, acho que é um tema importante para vários grupos aí e tal. De novo, eu sei que existe, sei mais ou menos o que fazer, mas não sei fazer. E é bom saber, enfim, que a gente que tenha mais experiência com isso aí e tal. Acho que o Goldmar, o João Vitor, várias pessoas têm raspado dados com alguma eficiência aí e tal. Eu fico bem impressionado de como as pessoas sabem fazer isso. E, bom, Wanderson, tá com você aí para nos contar mais sobre a respeito. Obrigado pelo convite. Como o Olavo já disse, meu nome é Wanderson, eu sou estudante de Ciência da Computação pela Unicamp, pelo Instituto de Computação da Unicamp, estou terminando meu doutorado por lá. E eu não consigo ainda compartilhar a tela. Eu tenho que autorizar aqui, desculpa. Foi. Espera aí. Assim, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Uhum. E a ideia da apresentação de hoje é dar uma visão geral, né? Eu vi que muitas pessoas não sabem muito sobre o assunto, ou não sabem nada sobre o assunto. Então, eu pensei um pouco em falar sobre alguns conceitos envolvidos nesse processo de pegar dados da web, ou seja lá de onde for, principalmente da web hoje em dia, né? E para que quem não é familiarizado com isso, ou quem nunca fez isso, ou não sabe do que se trata, possa entender de forma geral o que isso significa, né? Então, basicamente, um dos principais conceitos aí para a gente começar a entender como funciona essa raspagem de dados na web é entender o que é um navegador, né, e o que ele faz. Então, eu imagino que todos vocês saibam o que é um navegador. Eu, particularmente, uso o Firefox, mas provavelmente vocês devem usar alguma coisa como o Google Chrome ou o Edge da Microsoft ou o antigo Internet Explorer. Você tem várias opções de navegadores. E o que esses navegadores fazem é que, basicamente, eles te auxiliam a navegar por um sistema de arquivos que a gente chama de web. E como funciona essa navegação? Para você acessar os arquivos que estão na web, a primeira coisa que você precisa é do endereço. Então, quando você digita no seu navegador google.com, ele manda uma carta para um servidor da Google dizendo o que ele quer. Ou seja, que ele quer o arquivo que está no diretório raiz desse endereço google.com e ele manda essa requisição para o servidor. Então, o seu navegador fica responsável em mandar essa cartinha. Uma coisa interessante, muito importante, é que essa carta, essa requisição que o seu navegador manda para o servidor, também é um arquivo de texto, certo? Então, se a gente vai no navegador e pede para ele mostrar essa carta que ele mandou para o servidor, isso é nada mais do que um arquivo de texto. Então, aqui tem um exemplo do que é enviado para Google quando eu digito google.com.br no meu navegador. Então, meu navegador diz que ele está requisitando o que deveria estar aqui no google.com. Ele diz informações sobre quem sou eu. Então, isso é como o seu navegador diz que tipo de site ele quer receber. Então, por exemplo, se eu tivesse no meu celular Android, aqui no meu User Agent, ia ter informação sobre o fato de que eu estou em um Android, que é um dispositivo móvel. Então, provavelmente ia ser retornada uma página diferente para um dispositivo móvel, né? Então, essa é a forma com que os sites sabem se quem está entrando nele está vindo de um dispositivo móvel ou não, certo? E assim as páginas podem ter páginas diferentes para dispositivos móveis e para desktops. Além de outras informações, como, por exemplo, a língua que o seu navegador está configurado, entre outras. Então, basicamente,
o seu navegador prepara uma carta onde ele diz quem é, ele diz o que ele precisa e ele com algumas informações sobre você e manda para o servidor. O servidor, então, manda a resposta. E a resposta também é um arquivo de texto, da mesma forma que a requisição. Da mesma forma que você mandou uma carta em um arquivo de texto, ele te responde uma outra carta que é propriamente o site, que também é um arquivo de texto. No caso da Google, se você abre o código, a carta que ele te manda, ele também vai ter um cabeçalho dizendo informações sobre ele, quando ele te mandou e tudo mais, e depois ele tem um corpo. E esse corpo é muito parecido com o que vocês estão vendo aqui. Um monte de texto que descrevem duas coisas. Descrevem o conteúdo da página e descrevem também como essa página deve ser desenhada. E para isso, uma coisa interessante, uma coisa importante de ser lembrado é que a tecnologia que a gente usa para descrever como o navegador vai desenhar a página, a gente chama de HTML. Então, existe um padrão chamado HTML de se escrever textos para descrever como uma página deve parecer, certo? E só para mostrar para vocês, vocês estão conseguindo ver meu navegador aqui? Sim. Se você for no seu navegador e você abrir ele e pedir para ele te mostrar, por exemplo, essa é a página do meu podcast, e você pedir para ele te mostrar o código, inspecionar o código da sua página, ele te mostra esse arquivo de texto que o servidor retornou. Então eu mandei um arquivo de texto requisitando alguma coisa, o servidor me manda um outro arquivo de texto, e aqui é interessante que você consegue ver visualmente essa relação entre esse texto estranho, cheio de coisas, cheio de marcações aqui, que é o HTML, e as coisas visuais na página. Então, para cada código, para cada coisa que tem nesse arquivo HTML, você descreve uma coisa diferente no seu site. E o navegador aqui, para facilitar a visualização, ele vai marcando, deixando marcado na página essas coisas que quando eu vou passando por cima do código, certo? Então, por exemplo, se eu venho aqui na barra de navegação, você vai ter aqui textos. Vamos entrar aqui. Você vai ter um texto descrevendo cada um desses botões lá em cima. Então, um por episódios, um para o sobre, um para o contato. E daí você tem que escrever aqui episódio, que vai ser o que vai estar escrito lá, mas, claro, não está escrito de qualquer forma, porque tem todo um código em volta, uma marcação em volta, dizendo como o navegador tem que desenhar aquilo. Então, o navegador ele recebe um arquivo de texto. E esse arquivo de texto descreve como ele vai desenhar as coisas e quais informações vão ter naquele site, certo? E o protocolo que a gente usa para fazer desenhar as coisas no site a gente chama de HTML. Então, o seu navegador, a principal função dele, além de fazer essa troca de cartas, é fazer essa tradução desse texto que descreve como uma página deve ser desenhada para uma página propriamente desenhada, certo? Mas, no fundo, tudo é texto, nada mais do que texto. E daí vem algumas perguntas, né? Então, significa que o Google tem um arquivo de texto para cada pergunta que eu faço? E como ele sabe qual arquivo enviar para cada pesquisa minha? E daí vem uma coisa interessante. Existe uma forma de você mandar informação pela sua cartinha. Então, quando eu mostrei lá que você manda uma carta para o servidor e o servidor te volta um arquivo, tem como você adicionar informações nessa carta dizendo mais detalhes sobre o que você espera, sobre o que você quer. Um exemplo é, por exemplo, a Google. O Google tem um diretório que, se você colocar /search, você consegue dizer para ele o que você está buscando. Então, o padrão aqui para você descrever para o Google o que você está procurando, isso é definido pela Google, é você colocar google.com/search, ponto de interrogação, e aqui vem uma coisa interessante. Em todos os sites, isso é do protocolo web, as informações que você manda para uma página sempre são o endereço da página, no caso google.com, o nome do arquivo que você está acessando, no caso search, seguido de um ponto de interrogação
e as informações extras que você quer passar. Então, depois do ponto de interrogação, sempre vem as informações extras. Se vocês começarem a reparar agora no navegador de vocês, enquanto vocês navegam na internet, vocês vão notar que todos os sites que vocês entram vão ter uma formatação exatamente como essa. Vocês vão ver o ponto de interrogação e, seguido do ponto de interrogação, vocês vão ver coisas como o nome de uma variável igual e o valor que você está passando nessa variável. Quando você tem mais de uma informação que você quer passar, essas informações são divididas com esse e-comercial. Então, eu estou acessando o Google, falando que eu quero o arquivo search, mas eu estou passando informações extra para o Google. Eu estou dizendo que o que é igual a computação cache. No caso aqui, o que o Google usa para salvar o que você está buscando. Então, o que você digita no Google é colocado aqui, depois desse igual. E o safe aqui é uma variável do Google que te mostra que para restringir coisas não pornográficas e para maiores de 18 anos, certo? Então, se eu for no Google e colocar essa string e dar OK, então é exatamente o que foi digitado lá, o Google me volta uma página que é basicamente se eu tivesse entrado no Google e digitado computação cache, certo? Então é assim que o seu navegador se comunica com os sites, é assim que ele passa informação do que ele quer para os sites. Então você consegue valores de variáveis aqui para o servidor e o servidor retorna um arquivo para você, aquele arquivo HTML que depois é desenhado na tela. Se a gente olhar o que foi retornado aqui, a gente consegue ver que todas as informações que estão aparecendo aqui no site, elas estão nesse arquivo que foi retornado. Então aqui embaixo a gente tem o arquivo que foi retornado e, por exemplo, o primeiro resultado é o podcast, ciência da computação, @computação cache. Esse texto vai estar aqui no arquivo, certo? Então essa é uma forma de você fazer requisições para servidores sobre informações específicas que você quer e ele vai te mandar um arquivo que tem todas as informações. Então, a coisa mais importante disso tudo que eu falei até agora é que tudo na web é um arquivo, certo? A web inteira é feita de arquivo, é só uma troca de arquivos. Você manda arquivos com as requisições que você quer, com as informações do que você quer e ela te retorna arquivos. E a maior parte da web é feita de arquivos de texto, certo? Tirando as mídias, por exemplo, se você acessa um vídeo ou uma foto, claro que isso não vai estar em texto, mas em geral as informações estão em arquivos de texto. Isso é muito interessante, porque parte do ponto de que a parte dessa noção de que tudo é um arquivo de texto, o fato de que você pode sair pela web procurando informações de forma sistemática e usando essas informações que eu mostrei para vocês de como essa comunicação é feita para sair buscando informações, certo? Então, eu falei que o navegador é responsável por fazer essa troca de arquivos, né, de requisitar os arquivos. Mas deixa eu ver onde eu salvei aqui. Você pode fazer isso com outro programa que não seja um navegador. Então, aqui é um exemplo eu estou no terminal onde eu basicamente usei um programa chamado wget. Ele é um programa no Linux que te permite fazer requisições web para servidores. E então eu falo para ele, eu só menti aqui porque o Google não deixa você, o Google não gosta que robôs fiquem fazendo busca no sistema deles. Então então você tem que fingir que você não é um robô. Então eu pedi para o wget mandar a informação para o Google como se eu fosse o meu navegador Firefox, certo? Então o Google vai achar que é o Firefox que está acessando ele. E eu passei aqui um endereço com a informação de que a gente acabou de ver com o meu Q.
E esse programa nada mais, nada menos faz o que ele manda esse arquivo, ele prepara esse arquivo, manda para o Google, e depois ele espera o Google responder esse arquivo e ele cria esse arquivo para você na sua máquina. Então, esse é o arquivo que o Google respondeu. É um arquivo de texto, super louco, aqui, com um monte de informações sobre como desenhar o site, mas todas as informações que teriam no site estão aqui dentro desse arquivo, certo? Então, eu não preciso necessariamente fazer esse acesso, essa troca de arquivos, essas requisições pelo navegador. Eu posso ter vários outros programas e eu posso programar essa troca de arquivos, onde eu faço essas requisições e eu recebo os meus arquivos e eu exploro esses arquivos, certo? Então, já dá uma certa noção de como funciona todo esse processo de buscar dados na web. E os mecanismos que fazem essa exploração automática da web, que ficam entrando em vários sites e baixando esses arquivos dos sites, a gente chama de web crawlers. E você vai encontrar uma variedade de implementações de web crawlers para as mais diferentes coisas. Então, se você for no Google e você procurar, por exemplo, web crawler para o Twitter, vai ter uma implementação, um programinha e um tutorial de como usar essa ferramenta que fica vasculhando o Twitter, ou que fica vasculhando outras páginas na web, ou inclusive web crawlers genéricos que vasculham qualquer página. É assim, usando esse tipo de ferramentas, que a Google, por exemplo, sabe quais sites indexar ou não. Ninguém vai na Google e diz, eu quero que meu site seja indexado. Você tem que esperar que os robôs da Google, que esse web crawlers, encontrem seu site, acessem ele, e o Google, então, varre esse seu arquivo, pega as informações interessantes sobre o conteúdo do seu site e coloca você indexado na busca, certo? Então, a própria Google usa esses robôs que ficam automaticamente pedindo esses arquivos de um monte de servidor para montar a página de busca dele, certo? Então, a gente já viu que a web é basicamente feita de arquivos. Existe um processo de troca de cartas ali onde você pede esse arquivo e recebe o arquivo com as informações de como desenhar e as informações e o conteúdo do site. E você tem ferramentas que fazem isso automatizado e não necessariamente você precisa ser um navegador para fazer isso, certo? Você simplesmente precisa de uma ferramenta que te permita fazer essa troca de arquivo. Algumas coisas interessantes é que nem todo site gosta de robôs. Um exemplo disso é, como eu dei, a própria Google. Eu tive que mentir ali e falar que eu não estava usando o wget, que na verdade eu era um navegador Firefox para Google deixar e me mandar uma resposta. Mas se eu tentar automatizar aquilo, uma coisa que eu poderia fazer ali, eu poderia trocar o resultado, aquilo que vem logo depois do que na minha busca. Então a Google, para fazer uma busca, você tem o que igual e alguma coisa. E eu poderia colocar aqui, no invés de computação cache, o nome dos 100 maiores podcasts do Brasil, porque eu quero ver como a Google indexa cada um dos podcasts brasileiros, os maiores podcasts brasileiros. Então eu faria um código que basicamente fica trocando esse texto aqui por um texto onde aqui depois do que vem o nome do podcast. E eu enviaria isso para a Google e esperaria a resposta, certo? Não, a lógica por trás disso não é muito difícil, certo? Eu simplesmente fico trocando, fazendo a requisição, pegando o arquivo de volta, depois eu exploro esse arquivo. O problema é que a Google não gosta que as pessoas fiquem fazendo esse acesso em massa e provavelmente eles vão te bloquear ao perceber que você está fazendo esse acesso com uma velocidade muito grande. Eles vão perceber que não é um humano ali, que é um robô, e eles vão bloquear você. Então, nem sempre você consegue fazer esse tipo de processo automatizado, né? Vocês já devem ter visto vários sites que que você precisa provar para o site que você não é um robô, né? E esses tipos de proteção são exatamente para evitar esse tipo de coisa, evitar que você automatize esse processo de interação com a interface do site, certo? Um outro problema que existe quando você está fazendo isso, vocês devem ter notado que aquelas informações aquele texto, por exemplo, que a Google voltou é enorme, bastante difícil, mas existem dados que são bem mais complexos ainda. Por exemplo, imagens. Vamos imaginar que você descobriu que um site tem um banco de imagens e você descobriu como você faz aquele endereço para pegar todas as imagens. Então, você faz um código onde você sai buscando todas as imagens. Mas isso te dá as imagens, isso te dá os dados. Para você tirar informação sobre os dados, você precisa analisar eles. Analisar texto, em geral, é relativamente mais fácil.
Mas analisar imagens, por outro lado, é bem mais complexo, certo? Porque você basicamente tem uma matriz de números que representam as cores de cada pixel, e é isso que você tem. Saber que aquilo que está ali é um cachorro, por exemplo, é uma tarefa extremamente complexa, certo? Que a gente está começando a se aventurar e resolver nos últimos 10 anos na computação. E mesmo assim você tem problemas curiosos, que, por exemplo, até para um humano entender se uma imagem aqui é um muffin ou um cachorrinho pode ser uma tarefa complexa, certo? Porque às vezes as imagens são parecidas. Então nem todos os dados são fáceis de explorar. Então se você tem acesso a dados, não significa que você vai conseguir extrair informações deles, certo? Porque os dados às vezes podem ser complexos. Então, a gente já viu que tudo na web são arquivos. A maior parte da web tem o seu conteúdo em arquivos de texto. Os navegadores permitem fazer essa busca por arquivos e ele desenha para você a representação que está naquele HTML, naquele arquivo de texto. E você tem ferramentas de web crawler que saem por aí buscando coisas de forma automatizada, esses arquivos de forma automatizada, mas nem sempre isso é possível. Ou porque os sites impedem que você faça essa busca de forma automatizada, ou porque às vezes você até consegue os dados, mas de extrair informações desses dados pode ser bastante complexo, certo? Outro motivo para você ter dificuldade de entender e acessar os dados é se os dados não estiverem de forma organizada. E daí é importante entender que na computação um dos paradigmas mais comuns para você resolver problemas, para você dizer para o computador como resolver um problema, é o paradigma de programação imperativo, onde você dita para o computador passo a passo do que ele tem que fazer para conseguir realizar uma tarefa. E se o teu dado está organizado, é relativamente fácil você resolver um problema. Por exemplo, a gente tinha aquele endereço da Google, onde depois do que igual, você colocava o que você está buscando. É relativamente fácil você automatizar um sistema onde você vai trocando o que tem depois do que, porque você sabe exatamente aonde você tem que trocar a informação, você sabe que é logo depois do que. Mas nem sempre isso é verdade. Para muitos dados e muitas coisas que você tem pela internet, nem sempre as coisas vão estar no mesmo lugar, por exemplo. Então, você pode ter uma tabela onde, às vezes, a sua informação que você quer está na primeira coluna, às vezes está na 10ª coluna, às vezes está na 15ª coluna, e você não tem uma informação sobre aonde essa informação, onde esses dados que você quer vão estar, onde essas informações vão estar. E então fica muito difícil para você dizer imperativamente, para você dizer o que o computador tem que fazer passo a passo para conseguir aquelas informações, porque você teria que fazer coisas como se a linha for de tal jeito, pega na primeira coluna, se for de tal jeito, pega na 5ª coluna, se for de tal jeito, pega na 6ª coluna. Pode ser que você tenha 1 milhão de variações de onde os dados vão estar. E fica extremamente difícil você conseguir programar e fazer alguma coisa genérica, uma regra genérica que você consiga acessar e modificar todos esses dados ou ler todos esses dados, certo? Porque você nunca sabe onde as coisas vão estar, então você não sabe mostrar para o computador onde ele tem que olhar, certo? Então são os 3 grandes desafios. Nem sempre os sites são amigáveis, às vezes os dados estão desorganizados e às vezes os dados são complexos. E apenas uma figura mostrando esse processo de web crawling, um web crawling, na verdade, nada mais é do que um navegador que manda um monte de mensagens para um monte de servidores e ele pega as mensagens que são enviadas de volta e grava em um arquivo, certo? Então, agora você tem todos esses textos, todos esses dados que podem estar organizados ou não no seu HD, por exemplo, e agora o próximo passo seria explorar esses dados, certo? E uma coisa que você pode, uma coisa interessante nesse processo de exploração de dados é que, apesar de que você tem dados organizados, você tem dados que às vezes são complexos e alguns sites não são amigáveis a crawlers, por outro lado, você tem sites que tentam ser o mais amigável possível e tentam facilitar ao máximo esse processo. E para isso, esse processo ajudar esses robôs que estão fazendo crawling. E para isso eles criam o que a gente vai chamar de API, que é uma interface para você acessar informações de forma organizada. Normalmente uma API vai usar, uma API web, vai usar exatamente aquele padrão que a gente viu anteriormente. Então,
no caso aqui o exemplo do Archive, o Archive tem uma API que é basicamente uma forma de robôs acessarem o site deles e buscar informações, onde para você acessar a API você usa esse endereço aqui. Lembre-se que o ponto de interrogação significa que o que vem depois do ponto de interrogação são informações extras sobre o que você está procurando. E ele define aqui que você tem uma variável chamada search query, que você passa o que você está buscando. Uma coisa interessante sobre para você definir o que é uma API é que não necessariamente você tem que ter essa cara, porque todos os sites vão ter essa cara para acessar eles. Mas o que define uma API ou não é o fato dessa cara, desse acesso às informações estarem documentadas ou não. Então, esses sites que são amigáveis, que fornecem uma API, então sempre que vocês ouvirem falar que o site tem uma API para você acessar os dados, significa que existe uma forma muito bem documentada de como usar esse sistema e como acessar os dados, certo? Então, no caso do Archive, eles têm um manual onde eles explicam em detalhe todas as variáveis e todas as coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, para você buscar no Archive um autor que tem no nome a palavra Wanderson e tem no nome a palavra Rosário, você pode fazer algo do tipo, depois desse endereço, ponto de interrogação, search query igual, a U aqui significa que você está buscando só no nome do autor, o all aqui significa que você está buscando em todas as informações do paper, mas aqui você vai ter algo significando que você está buscando no autor, Wanderson é o que você está buscando, e você tem um comando end aqui que você também está aqui descrito nessa documentação, que permite você fazer múltiplas combinações do que você está buscando. Então você quer que o nome do autor tenha Wanderson e que o nome do autor também tenha Rosário no nome, certo? E assim você consegue acessar informações. Deixa eu abrir aqui os links para mostrar para vocês. Primeiro, entrando aqui no manual, então é aquilo que eu comentei para vocês. O que define a API Caiu para mim aqui? Caiu para o resto também? Caiu para mim aqui também. Caiu aqui também. Bom, esperamos. Bom, no meio tempo, alguém tem... voltou, acho. Não voltou. Caiu de vez. Cara, enfim. Deixa eu ver se... Mandar pro celular aqui, ver se ele tá... Voltou. Voltou. Você tinha caído. Aí caiu. Eu caí em que parte? Você estava falando do API do Archive, mostrou os termos Tu ia ali. copiar os links ali. Ah, beleza. Então foi recente, então. Já aconteceu de eu estar falando em uma reunião e voltar e descobrir que eu tô meia hora falando sozinho. Mas só mostrando aqui, então, que o que define uma API é você ter todo esse processo documentado, certo? Então, o Archive tem uma documentação sobre a API, onde eles vão dar exemplos e definir termo por termo de tudo que você pode usar. Acho que tu tem que compartilhar a tela de novo. Ah, é verdade. Deixa eu abrir o Zoom. Pronto. Então, se você entra no link, estão vendo a tela? Sim. Se vocês entram no manual da API do Archive, eles vão ter tudo extremamente bem explicado de como usar esse processo que eu expliquei para vocês, de como pegar os arquivos do Archive de forma organizada que qualquer robô pode acessar. Então, o que define uma API é que você usa uma forma estruturada para acessar os seus dados e isso está bem documentado, certo? Porque se você tiver uma forma estruturada de acessar os dados, mas você não sabe como usar ela, isso não é uma interface útil, certo? Você não conseguiria usar essa interface. E aqui, por exemplo, o Archive dá um exemplo de uma requisição que você poderia fazer. Só para mostrar aqui que isso me retorna um arquivo. Se eu venho no meu navegador, colo isso daqui e acesso essa página, ele me retorna um arquivo de texto. Se eu abro esse arquivo de texto, ele usa um padrão chamado Atom para organizar os dados do Archive. Então ele fez uma busca
aqui por tudo que tenha a palavra elétron e tudo que tenha e a palavra próton no paper. E ele retorna todos esses dados desses papers de uma forma organizada usando esse padrão chamado Atom. Então aqui você tem o abstract do paper, você tem o título do paper, você tem os autores do paper e todos eles, de certa forma, têm em algum lugar a palavra próton, por exemplo. Então se a gente procurar próton, você vai ver que ele achou todas as coisas que tinham alguma coisa relacionada com próton, certo? Então isso é uma forma organizada e fácil de você acessar os dados e facilita você fazer essa automação. Então são os dois extremos, certo? Você pode ter sites que vão dificultar a sua vida, que não vão ter os dados organizados, que não vão facilitar a sua vida como um robô, mas outros sites vão criar, inclusive, APIs, inclusive interfaces bem documentadas de como você acessar as informações do site, certo? E uma coisa importante que vocês notaram em ambos os arquivos, tanto o arquivo aqui do Archive, quanto, por exemplo, o que o Google retornou, é que, de certa forma, você tem um monte de coisas aqui no seu texto que não são exatamente um texto, certo? Em uma língua, como português ou inglês. Você tem aqui algumas marcações que, em geral, elas são úteis para descrever coisas que não são texto, certo? Então, você pode descrever imagens, por exemplo, para como desenhar a sua página web. Mas nesse caso aqui, essas marcações elas têm um outro objetivo, que é organizar o conteúdo, certo? Então você tem marcações, por exemplo, para você saber quando que o seu sumário começa, quando que o seu abstract começa e quando que ele termina. Você tem informações para dizer no seu texto onde o título começa e o título termina. Então lembra que eu comentei para vocês que é importante que os dados estejam organizados para você conseguir programar o acesso daqueles dados, porque você tem que descrever exatamente o que o seu computador precisa fazer de forma imperativa. Se você tem as coisas bem demarcadas, onde estão cada informação, onde cada informação começa, onde cada informação termina, o que é cada informação, isso te ajuda um monte na hora de fazer um programa que analise esses textos, certo? Então, se você tivesse só esses textos, sem ter essas marcações, talvez fosse difícil entender onde começa um título e onde começa um sumário, certo? Talvez você ficasse perguntando, será que isso daqui é uma quebra de linha no sumário? Ou será que isso daqui é o título e depois vem o sumário? Então, ter esse tipo de padrões de como descrever os seus dados ajuda bastante na hora de programar. E, em geral, sempre que você ouvir também falar do nome API, ele geralmente vai te voltar um conteúdo que está seguindo algum padrão. E você tem um monte de padrões para um monte de tipo diferente de coisa. Esse padrão que o Archive usa é um padrão da internet, bastante antigo, chamado Atom, que ele é um padrão para descrever feeds e conteúdo. Então, por exemplo, podcasts, blogs, páginas que você tem conteúdos que vão sendo adicionados em blocos em dados momentos no tempo, ele vai organizando tudo isso com uma data e com cada um dos elementos, certo? Então, é um padrão que existe na web de como organizar informações onde você tem um feed de notícias ou um feed de conteúdo. Mas você pode criar o seu próprio padrão, ou você pode ter outros padrões. A única coisa que você precisa para um padrão é que, de certa forma, existe uma regra de onde as coisas vão estar, certo? Para você poder acessar ele. Então aqui eu dei um exemplo bem simples, onde você tem estruturas que são bolinhas, que essas bolinhas têm um nome, no caso aqui são números, e essas bolinhas podem se conectar. E você quer descrever isso na forma de texto, certo? Porque, como eu disse, olhar para uma imagem, olhar para pixels de uma imagem pode ser bastante difícil de extrair informações, mas olhar para um texto é bem mais fácil de extrair informação. Então, ao invés de mandar para a pessoa, por exemplo, essa figura, você poderia mandar uma descrição em texto dessa figura, de toda essa estrutura, de forma que a pessoa consiga reconstruir essa figura. Então, você precisa pensar em um padrão para representar isso, porque se você representar isso de uma forma e a pessoa que receber não saber como você representou, ela não vai conseguir ler ela não vai conseguir interpretar aquilo que você mandou para ela. Então, é extremamente importante que você tenha um padrão. E um exemplo simples aqui de como poderia ser esse padrão é você colocar na primeira linha do seu texto 2 números que indicam a quantidade de bolinhas que você tem e a quantidade de ligações que você tem. Então eu falo que eu tenho 6 bolinhas e que são 7 ligações. E depois eu poderia descrever no meu padrão que sempre depois da primeira linha eu vou ter N linhas
que me dizem o nome das bolinhas. Então, o número de linhas sempre vai ser aqui o primeiro, o 6. Então, eu vou ter 6 nomes que me descrevem os nomes das bolinhas. Isso daqui poderia ser texto, por exemplo, no caso aqui de número. E depois dos 6 nomes, eu digo que eu sei que eu vou ter 7 representações de ligações. Então, eu vou dizer que o 6 liga por 4, o 4 liga por 5, o 1 liga por 2 e assim por diante. Então, aqui eu dei um exemplo de como você pode transformar um dado complexo, uma informação complexa, num padrão que, uma vez que eu defino as regras e mostro as regras para uma pessoa, ela consegue tirar essas informações daquele arquivo de texto, certo? Então, é por isso que a maior parte desses arquivos de texto vão ter esses dados extras na descrição que permitem você extrair essas informações de forma mais fácil, principalmente automatizado. E o mais importante na relação de padrões é que esses padrões precisam ser conhecidos por ambas as partes. Se você escreve um padrão e você dá para uma pessoa e essa pessoa não sabe o padrão, ela não vai conseguir extrair as informações dali, certo? Então, como eu disse, se você aqui tem um link dos dados do padrão que o Archive utiliza para responder as suas queries, né, as suas buscas. Mas existem outros padrões muito conhecidos. Um deles que talvez o mais conhecido de todos é o CSV, que é o Comma Separated Values, que é basicamente você representar uma planilha do Excel. Então, você tem uma tabela e você quer representar isso em texto, você quer representar a sua planilha no Excel em texto. E para isso, basicamente, você fala que as linhas vão representar as linhas da sua tabela no Excel e as colunas, elas vão ser representadas por vírgulas. Então, sempre que você tem uma vírgula, significa que você foi de uma coluna para outra, certo? Então, aqui eu tenho 3 colunas e eu tenho 4 linhas, certo? E esse formato aqui, o Excel, por exemplo, consegue abrir. Então, se eu copiar isso daqui para um arquivo de texto e pedir para o Excel abrir, ele vai abrir com 3 colunas e 4 linhas. Esse padrão, apesar do nome ser Comma Separated Values, né, valores separados por vírgula, não necessariamente você precisa usar vírgula aqui. Você vai ver CSVs que separam as coisas com outros símbolos, mas o que você precisa, uma vez que você definiu o símbolo de separação, ele precisa ser igual em todo o arquivo. Você às vezes usa outros símbolos de separação porque às vezes o símbolo que você está usando aqui é útil dentro do seu nome, por exemplo. Então, você poderia ter uma coluna que tem vírgula dentro dela. Então, para não ficar confuso onde é vírgula do dado e onde é vírgula de separação, você pode usar um outro símbolo de separação. Mas o importante é que você use o mesmo símbolo para separar tudo. E aqui, você tem um padrão extremamente simples que a maior parte dos dados hoje em dia são organizados, a maior parte das pessoas vão organizar as coisas nesse padrão porque é extremamente simples de você tabular dados, certo? Passaram, eu não lembro quem postou no Slack os dados do Lattes. E os dados do Lattes, eles estão representados em um arquivo de texto que segue esse padrão CSV, certo? Então, alguém foi lá, baixou, automatizou um processo de pegar todos esses arquivos, extrair as informações e ele organizou todas as informações do Lattes e todos aqueles arquivos da web em um grande arquivo de texto, onde cada linha é um pesquisador. E aqui ele não usou vírgula, ele usou o espaçamento para dividir o tab. Então, se você fosse ler isso de forma automatizada, você separaria as colunas no formato tab. E você tem aqui para cada linha várias colunas, onde cada coluna tem uma informação diferente. Então, por exemplo, a primeira coluna é um ID daquela pessoa, um ID único. A segunda coluna é o nome da pessoa, então cada linha tem um nome. A terceira coluna é a data da última modificação. Então, por exemplo, a pessoa modificou a última vez o Lattes no dia 17/3/2020. A próxima coluna é o país, o lugar onde a pessoa mora, a área dela, certo? Então, é um dado que está formatado em um formato bastante conhecido que é o CSV, e assim você pode acessar as informações de forma automatizada, de forma bastante simples, porque os dados, você sabe que sempre em cada coluna vai ter um tipo de informação diferente, certo? Aqui no começo ele colocou o nome de cada coluna, né? Então você tem o nome, atualização do currículo, nascimento, nacionalidade, nome de incitação, especialização. Então essas são todas as informações que tem nesse arquivo, certo? E cada informação está dividida em coluna e cada linha é um autor diferente.
Então, é um exemplo de como você pode usar esse padrão CSV para representar dados. E agora, por último, um exemplo de como a gente pode juntar tudo isso que a gente aprendeu hoje para algo útil. Então, só apagar o arquivo aqui. Eu estou em uma pasta aqui qualquer no meu computador e eu tenho um arquivo de texto aqui que está nesse formato CSV. Então, você tem 10 linhas e cada linha tem o nome de um autor, é exatamente aquilo que eu tinha mostrado, só que eu selecionei apenas 10 autores, certo? Para facilitar a nossa brincadeira. Então, em cada linha, você tem um autor. E eu vou mostrar, por exemplo, que eu posso escrever um código e automatizar o processo de fazer a busca no archive usando esse código. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo .csv. Ops. Agora eu estou me confundindo. Um arquivo em Python. E o Python já tem coisas prontas para você acessar arquivos CSV. O Python já tem coisa pronta para você acessar arquivos naquele formato Atoma. E o Python já tem coisas prontas para você fazer acesso de páginas web. Então aqui, apenas para mostrar, para ninguém ficar assustado que eu estou mostrando o código, basicamente mostrar que quando eu vou programar as coisas, eu já tenho implementações daqueles padrões para manipular aqueles padrões. E o que eu preciso fazer é abrir o meu arquivo de texto. Então, vamos ver se eu não errei nada. Isso daqui vai me abrir o arquivo CSV. E se eu mandar... Só colocar arquivo. E se eu mandar ele imprimir aqui, então, se eu executo esse comando, ele vai importar essas bibliotecas que já fazem abrir esses formatos, e eu digo para ele, abra esse arquivo 10 doutores numa variável chamada arquivo. Então, ele vai colocar dentro de arquivo essa variável 10 doutores, certo? E eu mando ele dar um print, que é basicamente jogar na tela quando eu executar o que tem nesse arquivo. Então, se eu executo agora esse programa, ele basicamente escreve na tela que eu li e ele criou um 10 doutores que está codificado em um formato tal e está no modo leitura, certo? Agora, eu posso usar o código do Python que já sabe ler CSV para abrir os meus dados CSV. Então, agora o que eu falei para ele é, uma vez que ele abriu o arquivo, eu vou usar um leitor de CSV para abrir meu arquivo e o meu delimitador é o tab. Isso daqui é um símbolo para tab e ele vai guardar os meus resultados dentro dos dados CSV e daí eu peço de novo para imprimir os dados CSV para a gente ver o que está acontecendo. Então ele imprimiu de novo um objeto aqui que é o que tem dentro desses dados CSV, ainda não é nada muito útil que a gente possa usar. Mas se eu fizer eu pedi para ele ir, então force, vá em todos os dados, todas as linhas que tem no meu CSV, e mando imprimir, ele agora leu todos os dados e abriu todos os dados que estão naquele CSV. Então, veja que em 10 linhas de código, porque eu estou usando um padrão, eu consigo escrever um código que abre o meu arquivo, lê o meu arquivo e consegue ler todas as linhas. E note que ele já colocou aqui em um formato do Python, onde ele já entendeu que cada coluna tem informações diferentes. Então, ele sabe que aqui você tem uma coluna que tinha os nomes, são dados diferentes aqui, certo? E em Python, você pode pegar e pedir para ele imprimir um desses valores aqui. Então, você tem um primeiro valor, vírgula, um segundo valor, e ele começa a contar de zero. Então, se eu coloco
um colchete aqui, eu digo qual valor eu quero imprimir. Se eu coloco 0, ele imprime o valor da minha primeira coluna. Se eu coloco 1, ele imprime da segunda coluna. Então agora eu abri meu arquivo, estou passando por todas as linhas e pedindo para ele imprimir o valor da primeira coluna, que no caso é a segunda, contando de 0, né? 0, 1. E se eu mando isso executar de novo, eu imprimi na tela o nome de todos os autores, certo? Então, veja que é bem simples e rápido de acessar todas essas coisas. E aqui, eu acho que eu tenho... um código que também faz o acesso à web. Se eu continuasse implementando isso, eu poderia fazer coisas do tipo, lembre-se que a gente fez até aqui, né? A gente leu o arquivo CSV, colocou na tela o nome dos autores, mandou ele dar um print na primeira coluna de cada linha, então ele imprimiu os autores. Eu posso pedir para ele separar, ele tem um comando split, onde ele separa o nome dos autores em colunas também. E daí eu salvo isso em uma variável chamada palavra. E daí eu pego a palavra que está na primeira coluna, ou seja, é a palavra que é o primeiro nome, e eu pego a palavra que está na última coluna, o -1 aqui, ele simboliza que é a última. Então ele vai pegar o último nome do autor, porque eu dividi o nome do autor em colunas. E agora eu tenho, para todo autor, eu peguei aquela query lá da API do Archive que a gente viu, e eu simplesmente coloquei aqui, que agora eu quero construir uma nova linha, onde você tem todo aquele nome, só que ao invés de ter uma palavra, um nome qualquer aqui como Wanderson, eu na verdade quero que tenha o valor da variável palavra aqui, certo? Da primeira coluna e da última coluna. E se a gente executa isso daqui, só para mostrar um exemplo, ele cria, mostrando aqui no primeiro exemplo, só olhando por essa linha aqui, ele criou então uma variável, um endereço que tem o primeiro nome do autor, Tárcio, e o último nome do autor, Vieira. E se eu coloco isso daqui no meu navegador, o Archive me retorna um arquivo de texto que tem todos os artigos que foram escritos por alguém que tem o primeiro nome Tárcio e o último nome Vieira, certo? Então veja quão rápido é você fazendo as coisas. E o Python tem um comando também para você baixar arquivos na web. Então eu passo o endereço para esse comando e peço para ele salvar o arquivo numa variável chamada arquivo de web. Então o apelido do arquivo que vai retornar vai ser arquivo de web. E eu uso, lembra que lá em cima eu importei o Atomo, que é um jeito de escrever variáveis, os resultados do Archive? Eu uso um código que já sabe ler esse átomo para ler esse arquivo. Então, ele já vai ler esse formato e deixar esse formato de forma fácil de acessar. E, mais do que isso, ele tem quando eu faço esse parsing desses dados que ele voltou no formato atom, eu tenho como pegar a quantidade de artigos que tem naquele arquivo. E olhando a quantidade de artigos que tem nesse arquivo que foi retornado, eu posso printar isso na tela. Então, eu posso printar na tela o primeiro nome o que eu estou printando na tela é aqui, ó, o primeiro nome o nome do autor, né, a primeira linha a primeira coluna das minhas linhas do arquivo CSV. Depois, eu vou tirar aqui para ele não imprimir mais o endereço. E a última coisa que ele vai imprimir é o nome o número de artigos que foram retornados na hora que eu faço essa requisição nesse endereço com o nome do autor. Então, se eu executo isso, ele pega o nome do autor, faz a requisição na web e depois me diz quantos artigos ele achou para aquele autor. Então, vários autores não tinham nenhum artigo no Archive, mas 2 deles o Archive achou 5 artigos e no outro, o do José Perim, ele achou 2 artigos no Archive. Então, notem que, como eu tenho uma API bem documentada, as coisas em padrões que são bem conhecidos, que já tem tudo implementado em Python, a forma de abrir esses padrões, em apenas 19 linhas eu consigo criar um código que acessa esses arquivos na web, baixa esses arquivos, abre esses padrões, tira a informação que eu quero, que no caso é o número de artigos, e daí eu peço para ele imprimir na tela as informações que eu quero, que é o nome de artigo e número o nome do autor e o número de artigos publicados. Legal?
Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham aprendido coisas interessantes. E as 4 coisas mais importantes para se lembrar hoje é que tudo na internet são arquivos de texto, é basicamente uma troca de arquivos, e você pode pegar esses arquivos e baixar no seu computador, inclusive um site é apenas um arquivo. É extremamente importante que você tenha APIs bem documentadas para acessar esses sites. Alguns sites vão ter essas APIs bem documentadas, de forma que você consiga acessar de forma bem fácil as informações nesse site. Quando isso está muito bem documentado e você tem uma forma fácil de acessar esses dados, você pode criar web crawlers, como o que eu criei aqui, onde você é uma aplicação que fica baixando esses arquivos da internet e analisando eles. E esses dados precisam estar em algum padrão. Geralmente existem 1 milhão de padrões bem documentados na internet. Você escolhe um e usa. Se você usar um desses padrões, você consegue implementar isso de forma muito rápida, como abrir esse padrão e extrair dados, certo? Então, é basicamente as informações que eu tinha para passar hoje, e espero que vocês tenham gostado. É isso. Dúvidas? Muito obrigado, Wanderson. Foi super didático. Perguntas, gente? Se ninguém se ofereceu, eu começo como sempre aí, tá? Mas, assim, só, de novo, assim, você se dá conta que a gente velho não vai aprender essas coisas, né? Isso inclui praticamente só eu aqui, né? Tem uma que outra pessoa mais velha do que eu, assim, e tal. Mas, assim, na minha fase da vida, assim, eu acho que isso é importante como documentador. Sei lá, eu já larguei de implementar tecnicamente coisas. Dito isso, assim, eu faço um esforço grande para conseguir reconhecer o que dá para fazer, né? Enfim, assim, você não precisa saber fazer e tal, porque você sempre tem o Kleber para fazer, enfim, tem alguém para você chamar. Mas, assim, você tem que conseguir reconhecer o que é possível de fazer. E, então, assim, nesse sentido, assim, e tal, sei lá, para eu saber o que parece uma coisa scrapable, o que é a sua sequência de passos? É primeiro procurar uma API, depois usar aquele inspecionar elemento ali, quer dizer, como é que sabe, sei lá, o problema que a gente teve ali, tá, será que a gente consegue tirar os tweets do BioArchive aqui de uma forma automática e tal? Como é que você recomenda que eu proceda para, tipo assim, ver se isso é factível ou não, assim? Então, a primeira coisa que você tem que olhar, a coisa mais importante que você tem que olhar, principalmente quando você está em web, é tentar entender se existe uma API, principalmente quando você está olhando em banco de dados como Archive. A primeira coisa que você vai procurar no Google é colocar o nome daquele site que está entrando e a API para ver se existe alguma descrição. Porque se tiver, isso significa que você vai estar tudo muito bem documentado e provavelmente vai ser relativamente fácil de acessar aquelas informações. Então, seria o primeiro passo para você tentar entender isso. A segunda é que se os seus dados eles estão dentro do site, então se você está olhando dados que está no seu navegador ali, ou seja, você quer acessar várias páginas na web e você quer tirar a informação ali de alguma coisa que está aparecendo no seu navegador, lembre-se que esses dados que estão aparecendo na sua tela, eles são basicamente um arquivo de texto. Apesar de eles estarem desenhados de forma bonitinha, no final eles são um arquivo de texto que o seu navegador olha aquele arquivo de texto e desenha a tela, e nesse arquivo de texto tem aquelas 2 informações que eu falei, tem as informações de como desenhar e tem as informações do conteúdo. Então, também não é muito difícil você tirar o conteúdo dentro desses arquivos. Então, mesmo que você não tenha os dados organizados, uma API organizada, se você consegue acessar o site, é um sinal de que provavelmente você consegue tirar informações de lá, certo? Só que daí começa a dar mais trabalho, porque as coisas não estão documentadas. Onde vão estar as informações, como elas vão estar organizadas, não vai estar bem documentado. Então, você tem que começar a fuçar mais, você tem que começar a entrar no site, olhar o código-fonte dele e ver se você entende onde as informações estão. Mas, às vezes, essas informações elas vão estar muito bem organizadas e sempre no mesmo lugar. Um exemplo é, por exemplo, eu tentei procurar um jeito de pegar o número de autores no bioarchive por um dado nome, mas eu não achei um jeito rápido de fazer isso na internet, alguém explicando como fazer isso, então eu fui fuçar como que funciona a busca no bioarchive. Então, uma coisa interessante é que se eu procuro aqui no bioarchive pelo lugar onde ele faz a busca, e eu coloco aqui, por exemplo, o nome de um autor e mando ele procurar, ele me dá uma página com a resposta. Mas lembra o que a gente aprendeu hoje, que as informações do que você está pedindo, elas vêm tudo aqui na sua URL. Então, se você olhar aqui, o nome Wanderson e Rosário, eles estão aqui.
Então, se você trocar esses nomes aqui por qualquer outro nome, você consegue ir olhando os resultados disso. Então, um nome comum aqui, colocar... A gente não tá gerando essa tela aí, cara. Ah, é verdade, peraí. Agora vocês estão vendo? Por enquanto, não. Tá autorizado aí, mas não apareceu pra mim. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Agora Foi? Então, no bioarchive, por exemplo, se você entra na página dele de busca, que é essa daqui, ele permite você colocar um nome aqui do autor que você está procurando e fazer a busca. Pelo que a gente aprendeu hoje, apesar disso daqui ser uma coisa bonitinha, um site bonitinho, isso daqui é um arquivo de texto, certo? Foi uma troca de arquivo de texto. Então, quando eu olho para uma página web, o que eu preciso entender, o arquivo de texto foi enviado, o arquivo de texto que voltou. O único problema, então, e você consegue automatizar todas essas coisas. Essa navegação na web, você sempre vai conseguir automatizar. Então, se você não tem uma API para buscar os dados, você vai ter que fuçar e entender você sozinho essa API. Então, no caso aqui, eu consigo olhar aqui como ele busca coisa e eu posso mudar aqui os valores que são buscados na URL e ele vai buscar coisas diferentes. E a outra coisa é que você sabe que ele volta, por exemplo, aqui o número de resultados aqui em cima. Então, você pode olhar inspecionar elemento para tentar entender naquele arquivo onde está esse número 3. E daí você percebe que sempre está em um cara chamado page title. Então eu automatizei, por exemplo, a busca no archive dessa forma. Eu fui, olhei a URL, descobri como que ele manda as informações para busca, descobri onde um lugar que eu poderia conseguir as informações e daí extrai as informações. Isso é um exemplo simples, onde você consegue aprender o processo. Na maior parte das vezes você consegue aprender esse processo. Existe um problema da desorganização dos sites. Principalmente quando você fala em sites diferentes, você começa a ter um problema que você não sabe exatamente onde buscar as informações. Não existe um padrão de nomes a dar aqui. Cada desenvolvedor dá nomes diferentes, coloca isso em lugares diferentes. Então, daí começa a ficar uma tarefa extremamente difícil, porque as informações podem até estar lá, mas em cada lugar que você acessar, essas informações vão estar em lugares diferentes. E daí a coisa começa a ficar complicada. Então, esses são os níveis, né, dificuldades. Tem a API, é o jeito mais fácil, que a coisa está documentada. Se ela não está documentada, você pode tentar entender esse processo dessa troca de arquivos e tentar buscar no arquivo onde estão essas informações. Se essas informações não estiverem organizadas, você vai ter que tentar pensar em um hack de como extrair isso. E tem um outro problema, que às vezes essas informações elas estão representadas em formatos que não são texto, né? Então, por exemplo, se a sua informação, se o archive por algum motivo besta gerasse uma imagem para colocar de forma bonitinha esse valor 3 aqui, isso daqui ia estar, não ia, em nenhum momento ia ter o 3 no meu texto aqui, eu tenho um endereço para uma imagem. E eu teria que entender e interpretar essa imagem para tirar a informação. Daí a coisa já fica extremamente complicada. Então, nos níveis do que dá para fazer ou não, em questão de web, é basicamente ver isso. Tem a API, se não tiver API, eu consigo olhar aqui para a URL, olhar para os resultados e ver um certo padrão no que está acontecendo para mim automatizar esse padrão. Se não tiver um padrão, as coisas começam a ficar bastante difíceis, você tem que pensar em hacks de como pensar em todos os padrões possíveis. E se as coisas não tiverem em formato de texto, daí fica extremamente complicado. Legal. Aqui eu te pergunto sobre restrições legais para uso da informação, depende do site, como é que você sabe o que você pode baixar, o que você pode usar, publicar, etc. e não. Do ponto de vista de web crawling, toda a informação que você consegue acessar pela web de certa forma, é informação pública, porque se você está conseguindo acessar aquela informação pelo um crawler, significa que você também conseguiria acessá-la pelo navegador, significa que alguém colocou aquilo para ser acessado por outras pessoas, sabe? A questão é daí, então, na interpretação de um crawler, tudo aquilo que ele consegue acessar, de certa forma, está público, né? O que as pessoas fazem para evitar que você consiga acessar informações restritas é fazer sistemas de login, porque daí para você acessar aquela informação, você precisa estar logado. Mas é claro, vão existir informações que
elas apesar de estarem públicas ali no site, não necessariamente significa que você vai poder usar essas informações para construir outra coisa, construir um artigo, por exemplo. Porque daí vem a questão das leis de copyright, né? Todo texto é coberto pela lei de copyright, inclusive textos web. Então, a maior parte das pessoas não colocam a informação de qual copyright eles estão usando para deixar aquelas informações ali públicas ou não. Então, de certa forma, você teria que pesquisar se existem algum lugar onde ele está dizendo quais regras de copyright ele tá deixando aquelas informações, mas se ele não tiver essa informação, você teria que entrar em contato com as pessoas para tentar descobrir isso. Do ponto de vista de copyright, você não pode nunca assumir que aquelas informações elas podem ser utilizadas em outro trabalho, porque se uma pessoa ela não diz qual é o copyright, então todos os direitos são garantidos. Mas por exemplo, no Twitter, por que a gente pode fazer isso no Twitter? Porque o Twitter dá uma API, ele define certinho como fazer as buscas, e as informações que estão dentro do Twitter, as pessoas que postaram lá, elas assinaram um termo de compromisso dizendo que elas abdicam do direito de alguns direitos de autoria delas. Então, mesmo que você escreva um poeminha lá de sua autoria no Twitter, qualquer um pode pegar aquela informação, transformar, modificar e usar para outros propósitos, porque a pessoa, para twittar, ela aceitou abdicar desses direitos. Então, em redes sociais, você pode fazer isso de forma automatizada, usar os dados. Mais perguntas? João Vitor fala sobre rate limiting e problema de sites que limitam o rate de busca e tal para impedir extração em massa. Está no chat ali. Aquele exemplo que eu falei no Google, né? O que ele está perguntando é no sentido de que alguns sites eles não vão gostar da ideia de você usar um robô para ficar explorando o site, porque existe um ataque, existe uma forma de você atacar um site que é chamado de negação de serviço distribuído, que é você tentar impedir que o site fique no ar. Então, você está tentando derrubar um site. E como que você faz isso? Você faz isso de uma forma muito simples. Você acessa esse site 1 trilhão de vezes com 1 trilhão de robôs. Então, você simula como se um monte de pessoas estivessem acessando aquele site. E como o site não dá conta de prover o serviço para todo mundo, ele acaba saindo do ar. Certo? E outras pessoas que são usuários legítimos, que tentam acessar aquele conteúdo, eles não conseguem, porque o conteúdo fica muito lento ou porque o sistema caiu. Então, essa é uma forma de ataque que você pode fazer um site. Geralmente, você usa robôs, esses robôs estão em máquinas diferentes e você faz essas máquinas ficarem acessando sem parar um endereço. O problema que os sites vão ter é que é muito difícil você entender quem é um crawler legítimo que está tentando pegar uma informação útil e quem é alguém mal intencionado que está tentando derrubar o seu serviço, certo? Então, no ponto de vista do servidor, quando alguém começa a acessar de forma muito rápida, sem parar o seu sistema, isso começa a fazer o seu servidor desconfiar que você está tentando atacar ele. E uma das coisas que o servidor faz é começar a te banir e impedir que você acesse ele, certo? Então, alguns sites, se você começar a acessar ele de forma muito rápida, eles vão começar a te banir. As formas que você tem para tentar vamos assim, desviar desse problema usar máquinas diferentes e fazer esses acessos em tempos maiores, certo? Então, para não parecer que está vindo tudo de uma mesma máquina, você pode usar, por exemplo, 10 máquinas, onde primeiro você acessa com uma máquina de uma rede, depois você acessa com outra, depois com outra, depois com outra, depois com outra, depois de 30 segundos você vai e acessa com a primeira de novo, por exemplo. Então, seria um jeito de você tentar burlar isso, mas do ponto de vista de que se o servidor está preocupado em barrar ataques de negação de serviço, eles vão te bloquear no momento que eles perceberem que você é um robô acessando muitas vezes. Porque é impossível ele entender quem é um atacante ou não.
Como eu disse, a Google tem esse tipo de robô, o Facebook tem esse tipo de robô, todos esses sites têm esses robôs, ficam acessando toda hora, mas eles são conhecidos, certo? Toda página quer que o Google indexe ele, então as páginas não bloqueiam se 10 mil robôs do Google começam a acessar, porque eles sabem, esse pessoal aqui é ético, não é um pessoal me atacando porque está vindo do endereço do Google. Mas quando é você acessando do seu computador com um endereço que ninguém conhece, é impossível você diferenciar de um atacante. Legal, mais perguntas, gente? Se não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que a gente podia usar, enfim, já que está todo mundo aqui, deixa eu só encerrar a gravação aqui.